Olá, pessoal. Vamos começando a chegar para que a gente possa iniciar nossas aulas. Olá. Oi, Ana, tudo bom? Márcia, tudo joinha? Selma, que gostoso. Boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui, né, pra gente estudar um pouquinho. Aline, muito bom ver vocês. Hoje nós vamos tendo mais uma aula do primeiro básico e tem um retroativo de umas aulas também. Um beijo, linda, para que a gente possa manter esse carinho e esse contato, né? Isso é muito gostoso. Como é que foi o fim de semana de vocês? Como é que foram os dias? Como é que estamos lidando aí com a quarentena? Vamos bater um papinho até que chega todo mundo. Hein, turminha? Como é que foi as coisas? Nesse período de reclusão, a gente tem a oportunidade de rever uma série de coisas, né? Até as nossas próprias necessidades. Quantas vezes a gente achava que ficaria muito difícil se não fizesse determinada coisa e no fim a gente está revendo que dá para a gente viver de uma forma tão diferente, né? Só o que falta é o carinho mesmo, né? As pessoas mais próximas, esse que a gente sente falta de estar junto. Mas está servindo de uma boa reavaliação da nossa própria vida. Eu brinco que aqui em casa é mais fácil para mim, porque eu quase não saio, né? Trabalho aqui em casa mesmo. Mas para quem gosta de bater uma perninha não tá fácil, né? Estavam chamando os alunos? Isso aí, chama a turminha para que a gente possa começar a nossa aula gostosa hoje. Oi, Cida, tudo bom? Orlando, tranquilo, Patrícia, que bom. Vamos daqui a uns minutinhos começando. Patrícia, outra Patrícia, duas Patrícias. Boa noite. Que gostoso. Vamos fazendo a nossa preparaçãozinha? Boa noite, Cida. Cadê o Orlando? Tá aí também? A Selma disse que tá fazendo chamada, hein, turma? É brincadeira. Bom, vamos fazer a nossa preparação, então? Vamos elevando nosso pensamento em Jesus. Mais uma vez rogando que Ele possa estar junto de nós, unindo nossos pensamentos, para que nós possamos mais uma vez trazer o conhecimento, que é a única forma de solidificar a nossa fé e direcionar a nossa existência. Seja conosco Jesus, a equipe espiritual de Razim, nossa equipe de ensino, que nós possamos, nessa noite de hoje, trocarmos esse carinho de estarmos juntos. Assim seja. Orlando tá aí, né? Que bom. Nós vamos começar, gente, com o livrinho do Endereço Certo. E hoje é um tema tão engraçado que muita gente chega à casa espiritual por esse motivo, né? Por vários motivos e também por esse motivo que nós vamos falar hoje. A lição é a lição número 5, chama-se O Anel. Aí chega uma pessoa no centro, né? Ela diz, boa tarde, meu nome é Glória e eu vim em busca de uma resposta, né? E ela ainda diz, um responso. Responso eu vim atrás de uma resposta.
O plantonista, né, ela passou no depói, falou para ela se sentar, muito atencioso. Oi, Vera, tudo bom? Aí ela pega e coloca: qual é o seu problema? E ela põe: o meu problema é que eu perdi o meu anel. O plantonista olhou, pensou: eu perdi meu anel, é um anel muito valioso. Um anel que vem de família, para mim tem um valor sentimental enorme. E eu não sei onde está o meu anel, eu perdi o meu anel. E eu queria que vocês me ajudassem a encontrar o meu anel. Na hora o plantonista ficou meio assim sem saber o que fazer, porque era uma casa espírita e ela veio procurar um anel. Mas, com o bom senso, ele olhou que realmente ela necessitava de uma atenção, porque aquilo estava desequilibrando ela, estava causando uma dor, né? Uma dor. E a gente não tem o direito de julgar a dor alheia. Cada um sofre pelos seus motivos, mas todo sofrimento tem que ser observado e ajudado. Foi o que ele fez. Ele fez tudo bem. Oi, Tereza, nós vamos então te ajudar a encontrar o seu anel. Tudo bem? A senhora vai fazer o seguinte: eu vou te dar esse cartão, a senhora vai ouvir o evangelho, vai tomar a sua energização através do passe e nesse período vamos vendo como que fica, se a senhora consegue descobrir onde está o anel. Pode ser assim? Ela falou: pode, se eu achar o anel tá ótimo. E assim foi feito. Chegou na primeira vez que ela estava ouvindo o evangelho, ela ouviu o evangelho, tomou o passe, foi embora. Na segunda vez, quando ela olhava e passava o plantonista, ela dizia assim: oi, né? Ele fazia: oi, tudo bem? Achou o anel? Oi, Carlos. Ela dizia: não, não achei o anel. Ele falou: então vamos esperando, continue o seu tratamento. E assim foi indo. Todas as vezes que ele cruzava com ela, boa noite, Tereza, ele dizia: achou o anel? Ela dizia: ainda não, não achei o anel. Passou-se 8 semanas, né? E ele já estava assim, sem saber o que falar com ela. E ele passou e fez assim: achou o anel? Né? Achou o anel? Ela fez, porque toda vez que ele falava achou o anel, ela dizia não. Ele achou o anel? Ela fez achei. Ele falou: opa! Será que o plano espiritual agora está procurando coisa também? Está achando coisa que a gente perde? Vou ver o que é isso. Ele falou: depois passa no plantão. Quando ela passou, a primeira pergunta que o plantonista fez é assim: aonde estava o anel? Aí ela fez assim: eu não sei. Aí ela: mas você não disse que achou o anel? Ela fez assim: não. O anel, eu não encontrei. Eu encontrei uma coisa superior, bem melhor do que o anel. Eu encontrei a fé, o ensinamento e o fortalecimento espiritual. A gente, quando vê essa lição, a gente pensa assim: tem muitas portas, muitas formas que o plano espiritual vai traçando para nos trazer junto do Pai. Qual porta que ele vai abrir? Se é da dor, se é, às vezes, de uma conscientização, de uma perda, seja ela material ou seja ela espiritual, moral, a gente não sabe. Mas que Deus tem o caminho para levar para que a gente possa encontrá-lo, Ele tem. Neste caso, foi o anel. E aonde ela encontrou o consolo que ela tanto procurava para trazer o equilíbrio. E o anel já não era mais importante, tá bom? Então é a lição número 5 do livro Endereço Certo, que nós estávamos falando hoje de uma forma reduzida, né? Agora vendo na aula, gente, quando eu falei para vocês que a aula da criação ia ser dada mais tarde, por causa de material que a gente não tem aqui na minha casa, eu esqueci que tem uma parte dela, que é a parte C, onde ela fala das muitas moradas. Emocionante, né?
É dessa forma que a gente chega na casa, viu, Cida? Por vários motivos. A Cida está dizendo que ela se emocionou. É uma forma de encontro consciente, né? E que traz uma paz tão gostosa daquilo que nos agitava antes, não é mesmo? Então, nessa parte da lição número 3, que era a criação, tem a parte há muitas moradas na casa do meu pai. E essa passagem, ela é muito importante para que a gente possa continuar as outras aulas. Ela dá para ser dada sem prejuízo da lição que vai ser dada depois. Quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu pai, ele não quis dizer que haviam várias casas na casa do pai dele. Não, porque morada é uma casa. Ele quis dizer dos vários planetas que existem no universo. Nós da Terra não estamos sozinhos, né? Seria muita pretensão nossa achar que o Pai Criador construiu toda essa galáxia para colocar um planetinha deste tamanho, né? Que dentro do sistema solar ele é muito pequeno, e com os privilegiados para ver tudo isso que fôssemos nós. Seria um desperdício, e a gente sabe que o Pai Criador não deixa nenhum vão sem a utilidade, tá? Depois a gente vai ver isso na outra parte da aula. Por isso ele disse, há várias moradas na casa do meu pai. Nesse ponto, nós temos vários planetas em situações iguais. Vários planetas com a mesma característica de evolução. Não quero dizer a mesma característica material. Estou dizendo na mesma categoria de evolução humana. Nesse ponto, nós vamos fazendo as classificações. Existem vários mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, quem são os habitantes? Espíritos recém-chegados à condição hominal. Lembra que eu falei para vocês que a gente vem sempre de um reino que antecede a gente? Então, o vegetal, o animal, o hominal. Então, esses espíritos que estão nessa transição de um reino para outro, aonde eles usam exclusivamente o instinto, que a gente falou da semana passada, eles vêm para essas moradas. O que são essas moradas? Eles são lugares que não tem muito desenvoltura, não tem muita coisa para se pegar, porque eles são muito simples, eles não têm o conhecimento, então eles são primitivos e eles necessitam ali praticamente da sobrevivência para começar a dar o degrau da evolução. Não seria justo colocar um espírito recém-chegado no reino hominal na Praça da Sé. Como que a gente vai colocar um espírito que não tem conhecimento de absolutamente nada, nem de si mesmo praticamente, dentro de uma população que já está andando, dentro de um povo que já está acelerado? Seria injusto, seria uma luta muito desigual. Por isso, o Pai cria planetas onde existe apenas o básico para que se possa existir ali. E aí sim começar a fazer a transição dessa nova jornada no sentido hominal. Dentro desses planetas primitivos, existe também as divisões. O primitivo já mais elaborado, o primitivo mais elaborado, até que tenha a transição entre o primitivo e o mundo de provas e expiações. Então, tudo é muito bem pensado e graduado. O plano espiritual nos traz isso com muita clareza. Tem um livro, gente, A Caminho da Luz, que fala muito bem sobre isso. Sobre essas formações, sobre essas transições e até no sentido físico, né? Que nós éramos muito mais animalizados do que humanizados, né? Até as formas, tudo não podia ser de repente. Sai de um reino e já vira
essa coisa sutil, leve, toda muito... Não, nós fomos fazendo isso. Oi, Diná, tudo bem? Tudo de uma forma muito gradual, dentro daquela normalidade, porque o Pai nos criou para chegarmos à perfeição. Não criou a gente para judiar da gente. Então, nós passamos pelos mundos primitivos. Aí, dentro dessa evolução, chegamos à segunda categoria, que são os mundos de prova e expiação. Na categoria de prova e expiação, nós já estamos, como já passamos pelos a outra transição, evoluindo dentro daquele reino, nós temos como fazer balanço das nossas provas. Nós já temos vivência suficiente, encarnações suficientes para fazer um registro das nossas provas. No planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, até agora nós estamos saindo disso, ele vem para que nós possamos ser provados e para que nós possamos expiar, quer dizer, acertar as nossas faltas, tá? Nesse ponto, o que eu vim fazendo errado, por falta de conhecimento, e fui testando até que eu vi que estava errado, que não estava dando certo, eu quero me modificar. E eu venho para cá no planeta de provas e expiações para saber se realmente eu aprendi a lição das outras encarnações e estou me modificando. Eu sou colocado em situações que eu já vivi antes para saber se eu me mudei. Se eu tinha vontade de matar todo mundo, eu tinha um prazer de matar todo mundo e eu vim mudando essa situação, eu venho numa prova onde eu vou ser colocado a tirar a vida de uma pessoa, para ver se eu ainda tenho prazer em fazer isso. Se eu venho de vícios, eu vou ser testado novamente. Agora, tem condições que eu não tenho o arrependimento, eu não tenho. Eu não tenho aquela vontade assim, eu queria, mas não é muito difícil, não sei se eu vou fazer isso. Então eu venho como expiação. Eu não tenho muita escolha. Mas isso por causa da minha obra que é muito pequenininha, né? A minha mudança, a minha transição, minha reforma íntima é muito pequena. Então eu sou praticamente obrigado a reencarnar em condições de sofrimento. Esses sofrimentos podem ser efeitos físicos, né? Onde me impossibilita a locomoção perfeita, pode ser através do nosso raciocínio, pode ser através de condições sociais. Não sei se vocês já viram, né? Acho que acredito que sim. Pessoas que extremamente honestas, lutam, mas parece assim, entra de um lado e sai do outro, entra do lado e sai do outro, não sai daquela situação, não consegue sair daquela situação. Por quê? Porque ela tinha uma expiação de nesta encarnação passar por problemas sociais, financeiros. Ela não tinha o direito de ter o progresso material para poder desenvolver o progresso intelectual, tá? Então é imposto isso a ela. Tem uma série de coisas que são impostas a nós através desse sofrimento, dessa expiação. Então seria expiar e testar. Todo vício, toda situação de evolução nossa, a partir do conhecimento de hoje, né? Eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais isso para minha vida. Excelente. Vamos pegar um vício, vai? No caso, eu fumava. Há quase 40 anos atrás eu fumava. Parei de fumar. Então eu não fumo mais. Não quero isso mais para minha vida. Na próxima encarnação, eu vou ser testada. Realmente ela não quer mais? Eu vou reencarnar no meio de pessoas que fumam, vou reencarnar na facilidade de experimentar, de querer ou não querer. A partir da hora que na próxima encarnação eu não utilizar mais do cigarro, estou pegando o cigarro como exemplo, tá, gente? São todos os nossos processos de dor que a gente tem. Eu já venci
eu não preciso mais passar por aquela prova. Isso se ajusta no perdão, isso se ajusta nas nossas colocações de maledicência. Nesta, eu não posso falar, eu venci. Não, eu ainda vou ser testada em uma outra situação, tá? Comparando nisso, o planeta de provas e expiações, como a Terra, tem muitos planetas, não é um planeta de provas e expiações, não é um planeta de primitivo, são vários. E também tem essa graduação. Tudo bom, Si? Bem-vindo a essa graduação. Nessa graduação, o planeta nosso, o planeta Terra, chegou ao ponto de fazer essa transição agora para regeneração. Nessa categoria de provas e expiações, nós estamos nessa posição ainda de testes e sofrimentos. No mundo primitivo, o mal é a lei. Difícil tem a colocação do bem. Então, o mal é ainda muito colocado como pela própria sobrevivência. Então, nós temos aquele instinto muito agressivo. No regeneração e provas, nós já temos a predominação do mal sobre o bem, mas já existe o bem. E quanto mais evoluído dentro da mesma categoria, o bem vai sobrepondo ao mal, tá? Mas ele existe. No planeta de regeneração, que nós estamos entrando nele com a graça de Deus, através de muito sofrimento, infelizmente, ainda escolhemos pela dor, nós temos que o bem vai prevalecer ao mal. O mal ainda vai existir, mas vai ser tipo assim, barrado no baile. Não vai ser mais legal ser mal. Não vai ser mais legal ser desonesto. Não vai ser mais legal passar a perna nos outros. Entendeu? Isso aí vai fazer essa transição, onde vai havendo a separação nessas situações. Então, na regeneração, que nós estamos entrando nela, voltando a dizer, estamos no pé dos planetas regeneratórios. No pé. Falei para vocês, existem camadas de planetas primitivos, camadas de planetas provas e expiações e camadas do plano de regeneração. É muito fácil a gente perceber isso. Nós, hoje, não teríamos condições de participar de um paraíso, se é que ele existisse. A gente, em casa, com todas as coisas que nos cercam, podendo ligar para que as coisas entreguem em casa, nós estamos nos sentindo prisioneiros, nós estamos nos sentindo muito mal, nós estamos querendo voar, nós não conseguimos ver a beleza de poder estar em casa. Imagina se a gente chegasse hoje num planeta extremamente evoluído, não teria como a gente desfrutar e ter utilidade nessa situação. Deixa eu ver o que a Selma está perguntando. Espera aí. Ela está dizendo se nós podemos reencarnar em um planeta inferior por algum motivo. Eu vou explicar daqui na frente esse motivo, sim, Selma. Daqui a pouquinho eu vou falar desse retorno, tá bom? Porque eu falei a semana passada que o espírito não regride, mas eu vou explicar então. Exemplo, podemos ter espíritos que já estiveram em planetas de regeneração? Podemos. Ela está dizendo se nós podemos ter aqui no planeta de provas e expiações espíritos que já estiveram em evolução no planeta regenerador. Podemos sim, tá? Mas eu já vou colocar isso já já. Nessa posição de não termos condição de ir direto para o topo dos mundos regeneratórios, é que nós temos essa graduação. Nós estamos entrando nessa transição aonde o mal está começando a ser vergonha. A falange do bem
está querendo predominar, mas ainda existe uma resistência, porque é aquela transição muito ainda delicada de um mundo para o outro. Por isso que no livro e no Evangelho, Jesus dizia assim: os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos que herdarão a terra. Nesse ponto, quando a gente lia sem o ensinamento espiritual, a gente diz assim: bom, eu não quero herdar a terra, eu quero herdar o céu. Eu estou sendo bom para ir para onde? Para o céu. Não quero ir na terra. Mas ele dizia de uma terra renovada, de uma terra que passaria por esse estágio de renovação, que seria o nosso novo planeta que a gente vai entrando agora. Nesse sistema, tudo evolui no universo. E os planetas não poderiam ficar estagnados também. Eles foram criados de uma forma básica. Oi, Sara, tudo bem? Nós fomos criados numa forma básica, o planeta foi criado numa forma básica primitiva e também o planeta tem que evoluir. E para isso, a sua população também tem que evoluir, tá? Então, tem o primitivo, onde nós vamos passar a nossa evolução assim de um sistema primitivo para o racional. Entramos no mundo de provas e expiações, onde nós trabalhamos a nossa regeneração através do sofrimento e de testes. Por isso que a gente diz o planeta Terra não é colônia 5 estrelas, é trabalho, é trabalho, é trabalho. E estamos agora entrando na era dos mundos regeneradores, onde nós estamos nos renovando, tá? Onde nós estamos trabalhando para que esse bem e essa evolução seja rápida e deixando o mal e a tristeza para lá. Nós vamos ter o domínio da paciência, do sentido coletivo. Isso tudo nós estamos sendo chamados agora. Ou não? Essa semana, ontem, se não me engano, a filha de um dono de banco, ela postou que o pai morreu sem ar. Tão rico e morreu com a coisa que não se paga nada, que é o ar. Isso vai nos igualando, vai nos fazendo pensar no coletivo, exatamente essa transição do convite à regeneração, tá? Alguma pergunta até aqui, gente, desses mundos que nós estamos passando? Podemos ir para frente? Depois desse mundo que vem da regeneração, dessa transição mais leve, nós vamos chegar ao pico dele, aonde nós vamos ter simples o bem pelo bem, aonde a ciência vai ser de uma forma humanizada, uma colocação não mais de disputa, aonde nós vamos ter a consciência da nossa existência anterior, porque não vai nos acusar, não vai haver necessidade do esquecimento do passado, a gente vai ter consciência do que a gente fez de errado para poder reescrever sem culpa, porque nós vamos entender que estamos em processo de crescimento, tá? Então, esse é o mundo regenerador, é o mundo onde se refaz toda a nossa questão espiritual. Tá? Tudo explicadinho, Tereza? Que bom! Depois disso, nós temos os mundos felizes, que para nós seria assim a gente pensar, né? A harpa, vamos tocar a harpa no número 5, vai ser tudo anjinho. Não, gente, nós não temos material para dizer o que seria esse mundo, porque nós não temos acesso a esse mundo. Nós temos relatos dos espíritos, onde que ele diz que nós vamos ali ter a felicidade, mundos felizes. Para nós hoje, o que seria felicidade? Se eu conversar com algumas pessoas, ela vai dizer assim, poder sair livre na cidade e ir para o shopping. É felicidade. Para outros, é falar assim, eu vou voltar a trabalhar. É felicidade.
Para outros, eu falo assim, nossa, eu vou poder abraçar meus filhos, meus netos. É felicidade. Só que, depois que a gente passar pelo mundo de regeneração, até o último grau, nós vamos estar tão diferentes no sentido dos valores, o que é felicidade, que a gente não tem hoje condições para descrever o que seria um mundo feliz para a nossa visão até agora. Mas existe dentro da categoria mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, o mundo feliz. E depois disso, a categoria dentro do universo existe, onde existem os espíritos puros, onde habitam os espíritos puros que colaboram com o Criador na sua obra. Então, são várias moradas na casa do meu Pai, tá? Onde a gente vai tendo a oportunidade de habitar, desfrutar, e só vamos sair dessa condição de provas e expiações, nós podemos desencarnar e retornar ainda numa transição de um mundo de provas e expiações, dentro dessa categoria que nós estamos ainda, em vez de ir com o planeta Terra nessa regeneração, tá? Porque nós não fizemos a lição completa. Vamos ficar mais uma encarnação nessa categoria de mundos de provas e expiações. E também podemos já ir avançando. Chegamos a um outro patamar de regeneração. Porém, passando esse período onde a gente vai para o mundo de regeneração, ou do primitivo para o Kai e vice-versa, que nós não nos adaptamos, nós não encaixamos nessa coisa de predominar o bem sobre o mal. Nós ainda temos muito desejo de fazer o mal, ou de provocar o mal, ou deleitar no mal. O que acontece? Nós somos convidados a sair do planeta de regeneração e voltar ao estágio de provas e expiações. Tem casos de espíritos que estão retornando até a categorias de mundos quase primitivos, pela dureza dos corações. É a mesma coisa que eles vão lidar com os seus pares. Então, você mata a sangue frio, você se diverte em arrancar pedaço de pessoa, então você vai para o lugar onde as pessoas fazem isso por falta de conhecimento. Mas é o seu habitat e você vai então ficar junto aos seus pares. Não dá mais para você atravancar o progresso daquele planeta. É onde que desde que eu sou criança, gente, eles falavam na peneira, né? A peneirada. E muitos não vão ter condições de herdar a terra, tá? Mas eles não vão ficar à deriva, eles vão ficar em outros planetas, em categorias que eles se encaixem para trabalhar novamente o seu progresso. É aonde a gente fala, gente, que não existe perda. Essa pessoa, ela reencarna num planeta um pouquinho mais doloroso do que o que ela está, mas ela não perde todo o seu conhecimento. Todo o arquivo que ela fez de conhecimento intelectual, cultural, científico, todas as conquistas dela vão com ela. E indo com ela, ela vai ajudar, apesar de ela estar sendo, vamos dizer assim, se sentindo punida, ela vai ser missionária. Porque ela vai levar o conhecimento daqui para lá, que lá espíritos simples e ignorantes, eles não têm esse conhecimento. É aonde que vai alavancando a reencarnação e o estágio do planeta que eles se encontram. É assim que vai fazendo as grandes descobertas. Deixa eu ver a pergunta da Patrícia. Nesse mundo sempre vamos ser encarnados quando deixamos de ter o corpo material e sermos somente espírito? Não. Nessa situação, nós vamos encarnar como matéria. Nós vamos reencarnar nesses planetas como matéria. Não vamos ser trabalhadores como espírito, não. Porque nós ainda precisamos reencarnar. Nós vamos reencarnar com uma condição do fluido cósmico universal daquele planeta, absorvendo toda a matéria para fazer o nosso corpo físico e vivermos dentro da categoria
matéria e espírito, tá? Se eu não respondi direito, Patrícia, pode perguntar de novo. Eu, Ângela, volto, reencarno e levo o meu conhecimento para o outro planeta. Só que eu passo por sofrimento, porque eu estou acostumada com o progresso, com a ciência. Eu estou acostumada em apertar o botão e sair a pipoca. E nesses lugares não tem nada alavancado no sentido desse progresso. E aí nós somos aquela pessoa que vai levar, mas vai ser sofrimento. Porque eu vou ter a ideia de que existe uma coisa melhor do que isso. E eu voltar num lugar onde eu não tenho matéria para desenvolver isso e nem desfrutar desse conforto que eu tinha aqui enquanto encarnado no planeta que nós estamos. Muitos já ouviram falar do livro Exilados de Capela. No livro Exilados de Capela, ele fala exatamente dessa transição. Os capelinos, na época, estavam em um processo à frente do planeta Terra, de regeneração. Não havendo condições de alguns espíritos ali continuarem, extremamente inteligentes, porém dureza de coração e moral, eles são convidados, né? Lá ele está exilados, eles vão ser exilados para o planeta anterior, a condição anterior dele. E ele traz então conhecimento. Nos relatos, os egípcios, nesse livro A Caminho da Luz fala muito sobre isso, grandes conhecimentos. Até hoje ninguém descobriu como é que se faz pirâmide, embalsar, não sei o que, tem um monte de coisas, remédios que nunca se descobriu, porque vieram de Capela, eram coisas já desenvolvidas pela mente deles, e que quando eles foram, foi recomendado que eles levassem o conhecimento deles. Eles já tinham até iniciado alguns da mistura espiritual dentro do planeta Terra com o conhecimento capelino, mas tiveram a ordem de recolher todos os ensinamentos. Isso está no livro A Caminho da Luz, gente, não estou inventando, para que nós não pudéssemos nos autodestruir, porque nós ainda não tínhamos capacidade de lidar com o conhecimento sem usar para destruição através do poder. Então, Moisés era capelino, uma série de espíritos que vieram liderar e direcionar de novo o nosso planeta Terra com o conhecimento, porque eles precisavam adquirir o lado espiritual, o lado religioso, o lado humano, para poder continuar, voltar ao planeta de origem deles. E aí, quando eles completaram esse ensinamento, completaram a sua obra, eles tiveram direito de voltar ao planeta de origem deles. Mas na questão da evolução, eles trouxeram esse conhecimento para que a gente pudesse também alavancar na evolução do planeta Terra. Selma, obrigado, perguntei. Esse livro é maravilhoso. Ela está dizendo que ela perguntou exatamente para que eu colocasse esse livro. Gente, A Caminho da Luz, ele fala das castas, ele fala das várias raças, ele fala do sentido para onde os exilados de Capela foram distribuídos. Não veio assim todo para um lugar só, não. Eles foram distribuídos pelo planeta para exatamente trazer o conhecimento. Só que assim, eles tinham lembranças das coisas, eles não vieram com nada aberto, lembranças de que existia um mundo mais feliz, que existia coisas mais fáceis, que existia coisa mais bonita. E eles então não tiveram que aprender a lidar com essas lembranças. Por isso eles sabiam que existia vida depois da morte. As pirâmides, quando morria o faraó, ele não perdia todas as coisas dele. Ele colocava na pirâmide tudo que era dele, ele era embalsamado porque ele voltaria para o corpo e punha tudo lá dentro. E fechava, porque ele voltaria para pegar aquilo. O que é isso? A sensação da reencarnação. Só que eles tinham lembranças, eles não tinham aquilo muito claro, porque não seria justo, né?
manda lá para descobrir a selva e manda o mapa da selva. Não, eles iam ter que descobrir como passava pela selva. E aí deixar todo o ensinamento que era possível para nós que estávamos aqui atravessando o progresso do planeta. Ai, gente, o autor agora, Ana, eu não tô me lembrando. Se a Selma lembrar, Selma, eu não sou muito autora, fica sempre, para mim, eu me prendo no ensinamento, eu acabo não olhando o autor. Se a Selma tiver, pode passar para mim, Selma, tá? Nessa categoria, gente, de várias moradas na casa do meu pai, era exatamente isso que o mestre estava falando. Nós não vamos ficar à deriva. Não vai ter um suporte, nós não vamos suportar viver com tantas diferenças. Eu estou evitando, gente, de abrir Facebook, eu estou evitando de ver notícias desesperadoras, porque, gente, é tanta maldade que as pessoas fazem com pessoas, mãe surrando filho, pai vendendo filha, abusos sexuais, arrancar pedaços de cachorro, sabe? É tudo tão chocante, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas hoje matam porque olhou torto, matam por causa de uma pedra de crack, e aí você fala assim, até quando emocionalmente a gente vai aguentar assistir tudo isso? Então, para que nós não percamos a esperança, a Selma está colocando aqui, Chico, né? Para variar tinha que ser Chico, por Emmanuel. Então, Chico, que trouxe através de Emmanuel o livro A Caminho da Luz. Brigadão. Quando nós estamos vendo que aquele mal é chocante demais e está causando essa névoa de tristeza, alguma coisa precisa ser feita. Então precisa haver essa separação. Porém, ninguém vai ficar à deriva. Todos nós vamos ter a oportunidade de refazermos a nossa vida. E o objetivo do Pai Criador é nos criar simples e ignorantes, simples, não necessitando de praticamente nada além da sobrevivência, e ignorante, na palavra mesmo, ignorar, desconhecer tudo, tudo. E aí nós somos colocados no planeta primitivo, vamos tateando, vamos descobrindo o que é bom, o que é ruim, sentimos frio, achamos de nos agasalhar, sentimos a chuva, achamos de onde nos acolher e vamos elaborando. E esses espíritos dos outros planetas, que são, ou mesmo do planeta Terra, que está mais avançado, que tem que retornar, não perde nada do conhecimento. Eles vêm trazer o ensinamento. Olha, aqui tem um jeito de pôr água, armazenar água, porque ele lembra que existia. Ele não sabe de onde saiu essa ideia. Eu brinco, gente, que tem os Jacksons, né? Eu não sei vocês que são jovens, mas eu assistia o desenho dos Jacksons. Na desenho dos Jacksons, eles tinham robô como serviçal, eles tinham videoconferência, como nós estamos falando, eles tinham celular e eles voavam, o carro voava, não sei se vocês lembram, tinha micro-ondas, aquelas coisas. E a gente achava aquilo sobrenatural. Da onde foi tirado aquilo? Foi tirado das ideias dos planetas que já tinham isso. Eles não tiraram do nada. A ideia não veio do nada. Quando nós assistíamos aqueles Perdidos no Espaço, sei lá eu como que chamava, ou a caminho do planeta, sei lá, que tinha lá o Spock, o médico, ele vinha com uma luzinha para curar a pessoa que estava doente. Hoje o que é isso, gente? É o laser. Da onde eles tiraram isso? De outras evoluções de outros planetas. E essa mescla existe e vai trabalhando até fazer com que o outro também acelere. Uma pergunta que me fizeram há um tempo atrás, se existem ainda capelinos no planeta Terra. Existe, já foi mais do que colocado que tem alguns capelinos extremamente inteligentes, mas que moralmente não conseguiram decolar.
E eles então estão aqui com o planeta Terra, trazendo conhecimento e trabalhando para que eles possam alcançar esse lado intelectual, humano, emocional, para poder atingir, né, a intelectualidade e a lado moral, fazendo as duas asas para poder decolar para um mundo mais feliz do que aqui. O que a Diná está perguntando? Vamos reencarnar com afins ou quem tiver uma evolução. Olha, aqui ela está perguntando se nós vamos encontrar com os nossos afins. Agora, se os nossos afins já estiverem condições de reencarnar em planetas mais felizes, nós vamos ter essa condição? Olha, para a gente responder essa situação, eu vou colocar cada caso é um caso, tá, gente? Eu vou colocar aquela historinha da mãe de André Luiz, tá? A Selma tá falando aqui, eu li o filme, o Nosso Lar também tem muitas informações sobre esses planetas, o filme Nosso Lar, tá, gente? O livro também tem. Mas o filme é muito bom também nesse sentido de a gente hoje, com esse conhecimento, avaliar essas mudanças dos planetas. Na condição do que a Diná estava perguntando, é assim, André Luiz, vocês sabem, foi um relator espiritual, encarnado como médico. Ele não era um médico maravilhoso, assim, no sentido humano, ele gostava mesmo de receber pelo trabalho dele e receber bem. Ele atendia pessoas graciosamente a custo, ou então de surpresa, que colocavam ele nem sabia na agenda dele. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele desencarna com problemas graves, né? Um câncer de estômago, onde ele gostava de tomar uma bebidinha, ele comia muito, coisas condimentadas, acabou tendo um problema gástrico. Entrou no mundo espiritual, foi acusado de suicida, porque ele entrou pela porta antes do tempo. Então, suicida involuntário, porque ele se adoeceu por culpa de não se cuidar. Principalmente para ele mais peso por ser médico. Ficou no umbral muito tempo. Todo o relato tá no livro, fala sobre tudo isso. Quando ele é colocado para ser recolhido, ele foi recolhido por intercessão da mãe dele, que já estava em esferas bem mais evoluídas, tá? Nessa condição, ele vem e encontra a mãe, né? Todo desesperado, e a mãe fala, te acalma o coração, agora as situações são diferentes, porque ela estava mãe dele, mas como espírito milenar, ela pode não voltar mais como mãe dela, entendeu? Então, ela estava mãe de André Luiz, mas naquela categoria era um espírito que tinha afeição por ele e estava socorrendo ela porque tinha sido a mãe na última encarnação. Nesse ponto, gente, o André Luiz pergunta para ela, nós vamos ficar junto? Ela disse assim, não. Ele fala, por quê? Porque eu vou reencarnar. Nesse ponto, ela diz para ele pergunta, e o papai? Ela fala, o seu pai continua em zonas de sofrimento, porque o pai dele tinha várias amantes e realmente não tinha uma vida regrada, fez a mãe sofrer muito e tudo. Ele diz assim, você vai ficar comigo? Ela diz, não, eu estou me preparando para reencarnar para auxiliar o seu pai. Então, ela não necessitava mais reencarnar nessa condição, mas por amor a ele, por amor não à pessoa, o homem, por amor a esse espírito, para querer ajudar esse espírito, ela se prontificou a reencarnar com ele de novo e ainda trazer como filhas as 3 amantes que foram da encarnação anterior dele. Olha que beleza. Então, o espírito pode pedir, se houver um merecimento de ambas as partes, as coisas se fecham, tá? Isso aconteceu com outros espíritos também. E outra visão que a gente tem muito clara, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele atingiu o auge. Deixa eu só ver antes de sair. Eu não consegui ler a pergunta da Selma antes. Apagou.
Depois eu vou tentar ler o que a Selma perguntou de novo. Os queridos são diferentes, a nossa feição é diferente, nosso conceito é. Nesse ponto, Bezerra de Menezes, ele teve uma vida assim, não foi fácil, que nem Chico, não foi fácil, aquela derradeira prova mesmo, expiação, prova, viuvez, muito filho, dificuldade financeira e ajudando, e trabalhando, e ajudando, e trabalhando, esquecendo de si mesmo. Quando ele desencarna, ele é recebido pela cúpula de Nossa Mãe Maria de Nazaré. Oi, Ana, tudo bom? A turminha da Austrália está entrando aqui no nosso vídeo, que gostoso. Nessa categoria que ele entra no plano espiritual, a equipe de Maria recebe Bezerra de Menezes e dá o convite a ele, que ele não necessitaria mais de estar na condição do planeta de provas e expiações, que ele iria para esferas mais felizes por merecimento de todo o trabalho dele. Na humildade de Bezerra e no amor de Bezerra pelo planeta, por nós, ele agradece a Maria e diz que ele continuaria dando sustentação ao planeta enquanto houvesse dor. Quer dizer, ele ainda está aqui tentando fazer com que a gente acorde para essa transição tão maravilhosa que nós estamos sendo convidados, tá bom? Então existe essa posição, cada caso é um caso, mas existe essa possibilidade de eles virem até nós, né? Nós, se não tivermos a evolução, não podemos ir até eles, mas eles podem se sujeitar a viver num planeta ainda mais infeliz para poder ajudar aquela pessoa amada e querida, tá? Pelo que tenho estudado, muitas vezes reencarnamos na mesma família, então poderemos ir todos para o mesmo planeta? Deixa eu ver o resto da pergunta. Ou podemos ser visitados por nossos entes queridos onde estivermos? Essa é a resposta que eu dei agora. Nós reencarnamos na mesma família, sim, até que não haja mais necessidade de reencarnarmos juntos. O que eu quero dizer com isso? Nós reencarnamos no mesmo lugar para nos, através do atrito do dia a dia, o atrito que eu digo não é briga, gente, é o atrito do quê? 4 paredes, desfrutar da mesma mesa, desfrutar, porque é muito gostoso a gente ser bonzinho lá fora, né? A pessoa vê a gente 2 horas, a gente maravilhoso. Vai viver, nós estamos vendo agora na quarentena, vai viver 24 horas junto pra gente, ou a gente se afina, ou a gente se mata, não é mesmo? A reencarnação familiar é assim, é colocado nesse cadinho nosso, que é a casa do nosso lar, aqueles vários espíritos afins e não afins, para um dar sustentação para o outro. Quando a gente se conquista para aquela felicidade, aquele amor eterno, a gente já pode ir vindo pelas laterais. Então vem aquela pessoa muito afim, aquele espírito muito amigo, depois vem como um vizinho muito bom, que a gente fala, nossa, hoje mesmo um amigo meu faz aniversário, eu tenho 46 anos de amizade com eles, e são irmãos mesmo. Pode ser que nós já tivéssemos sido parentes. Então, essa proximidade familiar, o amor conquistado, ele é eterno. Nós nos encontramos de um jeito ou de outro, tá bom? Se não respondi, depois pergunta novamente. Podemos nos reencontrar com afins em outras... ou entes queridos? Sim, podemos encontrar com os afins e os entes queridos. É onde a gente vai reforçando essa situação de felicidade. E nesse mundo regenerador, a gente vai estar com mais facilidade de sentir essas afinidades que se entrosam, porque vai ter menos atrito, tanto familiar. Vai ter mais amigos se associando para que todos possam evoluir junto do que atrito espiritual, tá bom? O amor entre duas... O amor ajuda a evolução de ambas as pessoas. Gente, o amor é a coisa suprema. O dia que nós colocarmos as palavras de Jesus
somos todos irmãos, nós conseguimos atingir o amor. Mas nós temos uma caminhada muito larga, gente, porque a gente se coloca como nosso irmão, como nosso amor, a nossa família, né? Desde a pequena família, onde está pai, mãe, filhos, até os nossos primos, tios, avós, e vamos engrandecendo. Esses são nossos irmãos para essa concepção. Quando nós chegarmos a atingir que aquele nosso vizinho é nosso irmão, que aquela pessoa que está na rua é nosso irmão, e que nós precisamos ajudar os outros, nós vamos estar exercendo o amor verdadeiro. E aí nós vamos estar nos ajudando. O amor só soma, só acrescenta, só deixa a gente cada vez mais fortalecido para entrar nesse mundo regenerador, e o dia que chegarmos a ter esse bem sobrepondo ao mal, a gente não vai ter mais saudades de fazer aquela maldadezinha. Eu brinco, gente, que o prazer da maldade, ele tem muitos graus, né? Tem pessoas que pegam um bichinho e mata. Ah, tá ali o bicho, a barata, sei lá, e o pá, mata. Tem outros que gostam de tirar pedacinho. Isso é ter prazer do mal. Tem outros que gostam, uma pessoa tá lendo, bem distraída, chega e pro outro assustar. Isso é prazer do mal. Então, quando a gente fala mal, parece que é só ali quem tá jogando no micro-ondas, né? Os traficantes. Não. O mal tem graduações. Nós precisamos extinguir esse prazer do mal para poder descobrir o prazer do amor verdadeiro. E aí todo mundo caminha junto. Tá bom? Gente, que horas são? Só para mim ir um pouquinho mais para frente. Quem tem horas, que eu tô sem relógio aqui. Alguma dúvida sobre várias moradas na casa do meu pai? Quem já fez a reserva da locação aí? Lá no mundo mais regenerador, mais feliz, quem já fez a reserva? A reserva a gente faz toda hora, né, gente? Gente, a gente tem 5 minutinhos. Perguntas? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? 5 minutinhos a gente tem para encerrar agora, tá? E semana que vem, então, eu vou falar sobre os espíritos, origem dos espíritos, natureza dos espíritos. Tá ok? Se alguém tiver alguma coisa que ficou, dá uma olhadinha no livro dos espíritos. Muitas moradas tá no livro dos espíritos e também tá no evangelho, tá bom? Mas vamos lembrando, quando Jesus fala há muitas moradas na casa do meu pai, ele está exatamente falando dessa transição de vários e vários mundos que existe na categoria, para que quando a gente chegue à evolução, a gente tenha condições de desfrutar da conquista evolutiva que nós tivemos. Não ficar sofrendo e sendo presos a uma vibração dolorosa, pesada, que já nos faz tanto mal quando a gente não desfruta mais desse prazer doloroso. Tá ok? Então vamos deixando nosso coração sereno, harmonizando nossos pensamentos, agradecendo aos mentores amigos pela oportunidade de nos reunirmos, de matar um pouquinho a saudade, de estarmos juntos e aprendermos. Aprendermos que somos espíritos em evolução, que precisamos ajudar o nosso planeta Terra a fazer a transição de um mundo mais feliz e regenerador. Que nós possamos auxiliar os mentores amigos na nossa transformação para que ela se reflita em todo o planeta. Lembrando que somos irmãos, na palavra, na essência, e eu não posso estar feliz enquanto eu souber que tenho um irmão em sofrimento. Por isso, nós somos convidados a todos os momentos para poder fazer essa reflexão de evolução e de transição humanitária.
Vamos pedindo aos mentores amigos que envolvam o planeta Terra em luz e bênçãos, que envolva todos os governantes, os cientistas, os médicos e todos que envolvem na batalha de frente desse nosso processo de virose. Vamos rogando aos hospitais, aos orfanatos, às pessoas que se encontram na rua, vamos vibrando para que o Evangelho de Jesus possa ser o refúgio nessas horas dolorosas e que nós possamos, através da fé, crermos que o Pai está no comando e tudo vai se acalmar a hora que nós respondermos ao chamado que Ele nos faz. Obrigado, Senhor. Lembrando, gente, que hoje já está postado o Evangelho do dia, né? Que nós estamos tendo Evangelho segunda, terça ao vivo, quarta gravado, quarta aula à noite ao vivo, quinta-feira aula ao vivo gravada e temos o Evangelho gravado hoje também. E sábado nós estamos tendo a nossa musiquinha, talvez a Cláudia vai fazer de novo no sábado pra gente. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo para todos e saudades.